Calma aí. Vocês estão sem livro, mas eu estou com livro. Graças a bom Deus. Tá? Ih, calma aí que travou uma aula que muitos não estavam presentes. A gente falou do sistema reprodutor feminino. E aí eu pulei o sistema reprodutor masculino, porque em algum momento eu já dei essa aula no terceiro bimestre, que eu acreditava que seria o conteúdo da aula. Então eu pulei essa parte. E aí, dúvidas vocês vão olhar lá na plataforma ou no meu YouTube, que tem essa aula já lá, tá? Que foi uma aula que eu dei. Então, a gente vai falar fecundação. É uma aula gostosa de entender, fácil. Bom, vamos entender o que é fecundação. O que é fecundação? Fecundação nada mais é que o encontro do espermatozoide, e a canetinha parou de funcionar, com o óvulo. Quando eu tenho um encontro de um espermatozoide fundido ao óvulo, calma aí, eu posso dizer que ocorreu a fecundação. Fora isso, não tem, tá? Então, deixa eu colocar aqui, que eu queria colocar num tamanho, que é um espermatozoide e que é o óvulo, tá? Fora isso, eu não tenho a fecundação. Então, no ato sexual, o homem, quando ele libera o espermatozoide dentro da vagina da mulher, é liberado em torno de 200 a 500 milhões de espermatozoides. Ou seja, se a mulher não tiver nenhuma proteção, uma barreira, né, que nem estudou na última aula, não tiver utilizado camisinha, remédio, né, nada que possa servir como barreira, a chance de ela engravidar, se ela estiver no período fértil, é muito alta. Porque, imagina, gente, eu tenho um óvulo e eu tenho bilhões, né, de espermatozoides em direção a esse óvulo. Então, a chance de engravidar é muito grande. E imagina esse ciclo se repetindo a cada mês. Então, a cada mês, o corpo da mulher está pronta para engravidar. E aí, eu não sei se vocês sabem, né, não é a cegonha que leva o bebê à barriga da mamãe, né? É o espermatozoide que encontra o óvulo, tá? Bom, então, como é que acontece isso? Deixa eu pular para cá. Todo mês, a mulher, ela tem... repare só, isso aqui é um esquema interno da mulher, tá? Então, aqui é a entrada da vagina, aqui eu tenho o útero, eu tenho 2 tubos uterinas, tenho 2 ovários, tá? Esse aqui é o esquema que ocorre dentro da mulher, tá? O útero da mulher é formado por essa composição aí. Então, todo mês não, né? Não é todo mês, também estou exagerando, mas toda vez que ocorre o ato sexual, não significa que aquela mulher vai ficar grávida, porque eu falei pra vocês na última aula que tem um período fértil, isso não é coitado da mulher, né? A mulher poder nunca mais ter relação sexual. Então, ela tem um período fértil. Que período fértil é esse? Ela menstrua, bota aqui, ó, menstruação. 7 dias depois é uma pausa, botar P de pausa, que ela não tá nem menstruando e nem ovulando. Depois desse tempo, eu tenho 7 dias de ovulação. E só depois dos 7 dias tem o resto do mês para estar aqui livre. Ou seja, se a mulher ela ter uma relação sexual nesse tempo aqui, a chance dela engravidar é muito alta. Agora, se ela tiver relação sexual nesse tempo aqui, já é muito baixa, né? Se ela conhecer o seu ciclo, se torna muito baixa, tá? Então, vamos lá. Então, o espermatozoide, ele é inserido aqui na entrada do canal da vagina, tá? Então, nessa região aqui, ó, vou dividir. Também tá muito alto, peraí. O espermatozoide é inserido aqui no canal da vagina, tá? A mulher, ela pode ovular tanto por um lado quanto por outro. Ou, né, pode acontecer de ovular os dois lados, ou seja, naquele mês, o óvulo saiu aqui, um óvulo, e aqui sai um outro óvulo. É muito raro, né? Isso pode acontecer gêmeos. Mas se não, vamos para o nosso exemplo de ela só ovulou um lado. Todo mundo comigo, né? Nessa aula, todo mundo presta atenção, né? E aí, o espermatozoide ele é inserido e aí ele vai nadar. Lembrando que espermatozoide não tem ré, espermatozoide não tem lanterna e muito menos GPS. Então, ele não se localiza, ele não volta atrás e ele não tem lanterna para encontrar o óvulo, ele vai na sorte, tá? E aí, ele vai caminhar, tanto para um lado quanto para o outro. Beleza. Nesse tempo, em 3 a 4 dias,
ele morre. Se ele não encontrar o seu óvulo, ele morre. Ou seja, vamos supor que de 200 milhões, só um fecundou. Ou seja, os 199 morreram, tá? Então, um monte morre. Morre como? A mulher mata? Não. Dentro da vagina da mulher, ela é muito ácida, né? A acidez, ela mata tanto o fungo quanto a bactéria e acaba atingindo os espermatozoides também. Então, os que não foram, não conseguiram fecundar, vão encontrar, né, o caminho da morte. Tá? Vou botar aqui uma cruzinha, que é morte. Então, vamos lá. Então, esse lado aqui, vou usar o exemplo do livro. Esse lado aqui, ó, a mulher ovulou, certo? Aqui, ó, a mulher ovulou. Normalmente, a fecundação ocorre aqui na altura da ampola, que é essa altura aqui mais ou menos da tubo uterino da mulher. Por quê? Vocês vão descobrir por que acontece aqui. Deixa eu apagar, porque senão aparecer a foto. E aí, ó, uma galera do espermatozoide foi pro lado de cá, ok, foram pro lado certo, e outra galera foi pro lado de cá. Então, a galera que foi pro lado de cá morreu, né? Porque se eles não encontrar nada, eles não vão pensar assim, ih, deu ruim, dá ré aí pra voltar. Não achou, tchau, vou morrer, tá? Agora a galera que veio pro lado certo tem uma chance de encontrar a luz, né? Que seria o nosso óvulo. Ao encontrar o óvulo, então imagina, vamos vir pra cá. Ao encontrar o óvulo, em volta ao óvulo ficam vários espermatozoides. Então lembrando, o espermatozoide, ele não tem braço, ele não tem perna, ele tem só um capuz acrosoma, que é a cabeça dele, que contém enzimas que tem a função... Contém enzimas que têm a função de abrir o buraco, né, para poder eles entrarem, tá? Então, dentro do espermatozoide tem um núcleo e dentro do óvulo tem outro núcleo. Tudo bem até aí? Quando o espermatozoide ele entra no óvulo, ele perde a cauda, eu estou eliminando a cauda, e ele perde o seu corpo, tá? Só entra dentro do óvulo o seu núcleo. E aí, ó, eu tenho o núcleo do óvulo, o núcleo do espermatozoide, eles se fundem, tá? E formam um núcleo só. Beleza? Beleza. Então, olha só. Eu falei pra vocês que em volta do espermatozoide, do óvulo, ficam milhões de espermatozoides. É possível entrar vários do óvulo? O que vocês acham? Não, né? Só entra um. O que acontece? Olha só. Após entrar um espermatozoide, forma-se uma membrana, que a gente chama de membrana da fecundação. Membrana em volta do óvulo que protege, né, e serve como uma barreira para que não entre mais nenhum espermatozoide naquele óvulo. Somente aquele lá que entrou, tá? Então, a gente chama de membrana de fecundação. Bom... Professora, deixa eu te perguntar um negócio. Sim. Quando, assim, só entra um, aí é um bebê. E se entrar dois, é gêmeos? Vai descobrir. Lá embaixo eu vou explicar pra vocês, tá? Como é que acontece esses gêmeos, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, então, agora a gente tem um óvulo fecundado. Preste atenção no que eu vou falar pra vocês. Olha só, acho que vocês já sabem disso. A espécie humana tem 46 cromossomos. O que significa isso? Calma aí. 23 vieram daqui, do pai, e 23 veio da mãe. Então, naquele núcleo que eu falei que tinha dentro do óvulo, contém 23 cromossomos. Dentro do núcleo do espermatozoide, contém 23 cromossomos. Se eu somar os dois, dá 46. Então, repara uma coisa, o espermatozoide ele só tem a função dentro dele, que é o núcleo. O resto do corpo dele para chegar lá. Depois que ele chega lá, tchau e benção. Só quero o núcleo, tá? Então, eu tenho 46 porque 23 mais 23. Desses 46, os dois últimos cromossomos a gente chama de sexuais, que é aquele que vai dar sexo à espécie. Vai ser macho, vai ser fêmea, tá? Vou voltar aqui no cantinho, tá muito bagunçado ali. O homem, ele tem XY, a mulher tem XX.
Por que XY? Porque, sei lá, alguém deu o nome Y, parece com Y? Sim. O cromossomo, ele lembra um Y. Por isso que escolheram a letra Y para representar. Então, um homem ele carrega o XY e a mulher XX. Beleza. O óvulo, preste atenção, o óvulo da mulher é sempre X. Dentro do óvulo sempre vai ter os 23 cromossomos, sendo que o último dos 23, o último na posição é o X. O espermatozoide do homem lá tem 23 cromossomos, sendo que o último ou vai ter X ou vai ser Y. Não é os dois não, ou é um ou outro. Se por um acaso o Y encontrou, que foi o Y que encontrou, se o Y encontrou o X, vai ser então um homem. Se por um acaso foi o X que encontrou o outro X, que é o óvulo, né? Vai ser mulher. Pergunta: quem decide o sexo? É o homem ou a mulher? Depois disso tudo aí que eu rabisquei, quem decide o sexo? É o homem ou a mulher? Hein? O homem, né? O homem. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Tá todo mundo silêncio. Tá. O homem, o macho, né, que decide, vai decidir então o sexo. Tudo bem até aí? Antigamente, né, lá no século XVIII, o homem sempre queria ter o primeiro filho homem, né? Ele queria que fosse um homem. Até passa muito isso em filme. E aí, quando era uma menina, a mulher ficava desesperada, com medo de ele se separar dela, e muitas das vezes ele se separava. Ai, que susto! Peraí, bota aqui também um susto de distraidona. Então, antigamente, a mulher levava muita culpa, né? Falava que ela não dava um filho homem. Só que, na verdade, a gente já sabe que quem escolhe é um homem, né? Na verdade, ele não escolhe, né? É uma sorte. Mas é dele que vem a escolha, a diferenciação do sexo. Foi? Bom, aí depois disso, depois de encontrou o espermatozoide, presta atenção no que vai acontecer. De lá pra cá, olha, daqui do início, né, da fecundação até chegar ao útero, ocorre um processo que nós dizemos que é mitose. Vocês lembram de mitose? Estudaram mitose? Que é quando as células se dividem? Então, ocorre um processo de mitose, tá? E essa célula aqui, que está fecundada, ele vai se dividir, tá? A gente chama de zigoto. Vai se dividir em 2, vai se dividir em 4, vai se dividir em 8, vai se dividir em 16 e por aí vai. Sempre de dobro, sempre dobro. 16, 32, por aí vai. Ele vai se dividir nesse caminho todo, até chegar ao útero. Tá? Quando chega ao útero, ocorre o processo de nidação. O que é nidação? É quando o útero, ele abraça, ele abraça o óvulo. Ó, o útero, ele abraça aquele óvulo fecundado, né? Que agora não é mais óvulo, a gente pode chamar de embrião. E aí ele abraça esse embrião e protege esse embrião para que ele cresça agregado ao corpo da mulher. Senão ele cai, né? E sai como forma de menstruação, tá? Então, ocorre então a divisão mitótica até chegar aqui embaixo no útero e aí ocorre uma nidação. Esse óvulo que foi fecundado, ele só caminha por aqui porque a gente tem líquido aqui dentro, né? Não é um líquido, é uma viscosidade, e tem cílios. Então, com a ajuda de cílios, que são pequenos pelinhos que tem dentro do corpo da mulher, ele consegue navegar até chegar aqui. Tudo bem até aí? Tá bem bagunçado, mas tudo bem, né? Tá. E aí, a gente, depois que ocorreu, então, a fecundação, né? A gente chega à gravidez. Daqui a pouco eu falo sobre a gravidez. Antes disso, eu quero falar sobre a infertilidade. O que é infertilidade? Alguém sabe? O que é uma pessoa infértil? Que não pode o quê? Ter filho. Isso aí, não pode ter filho. Então, muitos casais, né, eles não podem ter filho e aí eles tentam, né, para de tomar remédio, né, e aí ele tem um prazo de 1 ano para engravidar. Não engravidou nesse 1 ano, começa a bater o desespero e aí ela vai procurar o casal vai procurar um médico,
né? E fazer o exame. O problema pode estar tanto na mulher quanto no homem. Não é só da mulher, não é só do homem também não. É um ou outro, ou os dois, né? E aí pode ser vários motivos. Pode ser falha na ovulação, ou seja, não está conseguindo ovular. Pode ter obstrução da tuba uterina, ou seja, a tuba uterina está bloqueada e aí o espermatozoide não está tendo acesso à tuba uterina. Pode ter um problema lá no homem, o espermatozoide dele não é maduro o suficiente e aí acaba sendo liberado e com isso ele não consegue penetrar o óvulo. Pode estar tendo uma obstrução na hora de sair o espermatozoide, tá? Ou o óvulo da mulher também não pode ser maduro o suficiente. Enfim, existe uma série de fatores que pode estar envolvido em relação a isso. E aí precisa fazer um exame. E aí, caso o problema esteja, né? Vamos falar com a mulher. Caso o problema esteja na falta de maturação, não está conseguindo maturar aquele óvulo, o médico vai fazer o quê? Vai passar hormônio para ela tomar. E aí, com isso, tentar melhorar a qualidade do óvulo dela, tá? Ou o homem, mesma coisa. Vai passar um hormônio para aquele homem para poder melhorar a qualidade do espermatozoide dele. E aí, se não der certo, então imagina que não deu certo, tá? Tentou isso, não deu certo. Aí o médico vai tentar inseminação artificial. O que é uma inseminação artificial? Ele vai fazer o que a natureza deveria fazer. Ele vai dar um potinho, vai chamar o casal para a clínica no dia da ovulação dela. Então ele vai estudar o dia que ela vai ter ovulação. Vocês já sabem como é que eu vejo isso. E aí vamos supor que marcou dia 16. Então dia 16 é o pico da ovulação dela. Ela tem que estar lá dia 16 de manhã. Vai os dois lá. O médico vai dar um potinho pro rapaz, vai pedir que ele vá até o banheiro. Faça-se o que vocês sabem, né? Ele vai ter que gozar literalmente no potinho, levar até o médico vai sentar, olhar aquela quantidade de espermatozoide que foi liberado e vai coletar alguns daqueles espermatozoides, aquele que achar com melhor qualidade. Vai pegar uma seringa e vai injetar aquele espermatozoide dentro do útero da mulher. Né? Então é um procedimento rápido, mais rápido, né? Ele vai injetar o espermatozoide dentro da mulher para que sozinho o espermatozoide encontre o óvulo. Pode ser que dê certo? Pode ser que sim, mas pode ser que dê errado também. E aí, deu errado, o médico vai tentar outra alternativa. Qual é a alternativa? Fertilização in vitro, ou também chamado de bebê de proveta. O que é isso? É isso aqui que vocês estão vendo. O médico vai coletar o óvulo da mulher e vai coletar o espermatozoide do rapaz. O médico vai sentar numa máquina, né, esterilizada, vai estudar a qualidade do espermatozoide, vai escolher alguns, se eu não me engano é 4 por aí, e vai colocar aqui dentro do óvulo da mulher, tá? Então vai colocar ele usa uma agulha bem fininha para não machucar o óvulo. E aí, ele coloca dentro do óvulo da mulher. Depois que está dentro do óvulo da mulher, ele coloca dentro de uma placa, que a gente chama de placa de Petri, e deixa aquilo ali acontecer mitose, que vocês sabem, que aquela célula vai se multiplicar de 2 em 2. Quando ela chega na fase de 8 a 16 células, que é a fase que a gente chama de embrião, ele vem, pega e coloca dentro da mulher. Dentro da mulher, tá? E aí espera o corpo da mulher abraçar aquilo ali e proteger o óvulo. Qual o problema disso aqui? O problema disso aqui é que muitas das vezes não nasce uma criança. Pode nascer mais de uma, porque o médico não vai tentar botando só um óvulo, né, gente? Não tem como, porque aí gastou um dinheirão, que não é barato, para colocar um só, isso não dá certo. E aí o médico, tanto que no exemplo tem 4 aqui, tá vendo? O médico coloca mais de um. Que aconteceu a Fátima Bernardes, que ela teve 3 gêmeos. Ou seja, os 3 que ele colocou vingou, né? Os 3 deram certo, tá? E esse bebê de proveta. Não deu certo, aí só adoção. Aí não tem como, tá? Beleza, a mulher tá grávida. A mulher engravidou. E aí, agora quais são as partes importantes que a gente precisa saber? Vamos vir pra cá. Coisa que a gente precisa saber. Todo bebê possui em volta dele uma água, né? Que a gente chama de amínio. Amínio é um nome biológico, mas pode ser bolsa d'água ou líquido amniótico.
que é uma bolsa que envolve o bebê e protege ele, né, protege o embrião contra choque mecânico e movimento brusco da mãe. Então imagina dar uma cotovelada na barriga da mãe. Se não tivesse uma água envolvendo aquele bebê, provavelmente ele iria se machucar e morrer. Então essa água serve para amortecer esse choque futuros que pode acontecer. Além disso, a gente tem a placenta. Qual é a função da placenta? A função dela, então, é ter vários vasos sanguíneos, né? E aí protege o embrião, juntamente com o cordão umbilical, também leva oxigênio para ele. Então, por ele ter vários vasos sanguíneos, o cordão umbilical consegue se conectar a ele e aí leva nutrientes para o filhote, leva alimento, né, oxigênio, e além disso sai o gás carbônico, né, porque o bebê respirou, não respirou? Sai o gás carbônico e sai o excreto do bebê, ou seja, as fezes do bebê, tá? Então é o cordão umbilical que vai ligar a mãe, ao feto. Deixa eu apagar aqui. A mãe ao feto. Então tudo que ela vir a comer, ele vai absorver. É claro que se ela comer uma coxinha, não vai comer a coxinha, vai comer os nutrientes daquela coxinha, né? Quem é essa criança? Foi aqui, professora, que eu voltei na aula e minha prima falou. Ah, tá. Bom. E aí, olha só. Presta atenção no que eu vou falar. A gente só chama de feto aquilo que está entre 38 a 40 semanas. Ou seja, no final dos 8 meses para os 9 meses. Fora isso, é embrião, tá? Então, só é feto nesse tempo aqui, ó. E o resto é embrião. Por quê? Porque não está formado totalmente, tá? Do final de 8 meses para os 9 meses, está totalmente formado, então eu posso chamar de feto. Exceto isso, é embrião. Então, olha pra cá. Na 8ª semana, ou seja, depois de 2 meses de gestação, o embrião está dessa forma, tá? Então, ainda não é possível o sexo, porque o órgão genital ainda não está pronto. Já na 36 semanas de gestação, ou seja, no início dos 8 meses, ele está praticamente todo pronto. E repara que o que envolve ele, que é a placenta com o líquido, tá? Vai ficando, parece que fica menor, mas acontece que ele fica maior e aí não tem espaço para ele se mover. Por isso que o bebê acaba nascendo, tá? Porque ele começa a empurrar, vou mostrar para vocês, ele começa a empurrar, depois de um certo tempo, não tem espaço para ele, ele começa a se mover e empurrar a perninha para baixo. E aí ocorre a contração do útero. E aí a mulher tem trabalho de parto. Por quê? Porque ele começa a tentar sair, né? Sozinho ele começa a se virar e aí ele encontra um espaço aqui, tá? No canal vaginal. E aí ele começa a se mexer e acaba sem querer escorregando, que é a hora de nascer. Então, normalmente a criança já nasce... Normalmente o parto ocorre quando a criança está voltada com a cabeça para o canal vaginal. Por quê? Porque ela estando assim, acontece 2 coisas. Ela vai auxiliar a mãe, vai ajudar a mãe, porque sozinha ela vai empurrar as perninhas, né? Se ela tivesse a cabeça para cá, ela não conseguiria se auto-empurrar, né? E segundo, porque a cabeça tem que ser o primeiro a sair para poder logo respirar, né? E o resto é mole, tá? Então, essa é a posição que o bebê tem que estar para acontecer o parto. Por isso que muitas das vezes a mulher está sofrendo de dor lá, mas a criança não se virou ainda. E aí o médico espera, tá? Bom, depois que ela tem o parto, a mulher tem um parto normal, eu falo que tem o primeiro parto, que é o bebê. O segundo parto é a placenta. Ou seja, ela faz força para sair o bebê, né? O próprio útero dela começa a dilatar e ajuda também a contrair. E o segundo parto que eu falo é a placenta. Por quê? Porque é uma outra força que a mulher tem que fazer para aquela placenta sair dentro dela, senão apodrece dentro dela e ela morre, né? Então, são 2 partos que uma pessoa que escolhe parto normal tem. Se não der certo, ou seja, se a mãe estiver muito cansada, né, a mulher não está sem força, não consegue fazer, o médico usa o método fórceps, que é isso aqui. Ele coloca uma pinça dentro dela, na hora do parto, imagina, você está com dor já, né? Enfia uma pinça, que vai envolver a cabeça do bebê de um lado e de outro.
E aí, né, vai abrir mais caminho ainda para o bebê conseguir escorregar. Ou tem a opção parto cesárea, que vocês sabem, que é abrir o abdômen e tirar o bebê juntamente com a placenta. Já falei isso aqui para vocês, do sexo. Gêmeos, vamos lá para gêmeos, que a Emily me perguntou. Existem 2 tipos de gêmeos, os monozigóticos e os zigóticos. Os monozigóticos são os gêmeos, deixa eu botar pra cá. São gêmeos idênticos. Calma aí. São os gêmeos idênticos. Então, eles têm o mesmo sexo e as mesmas características genéticas. Inclusive, carregam praticamente o mesmo gene, tá? Então, eles são o genético. Pode ser 2 homens ou 2 mulheres. Como é que acontece isso? Um óvulo encontra o espermatozoide, né? Os dois, ao contrário, formou o zigoto. No processo mitose, ou seja, quando eles vão se dividir em 2, 4, 6, 8, 16, por aí, né? Número de células. Por um acaso, por alguma razão desconhecida, esse aglomerado de células se divide, né? Se dissolta. E aí acaba tendo 2. Um de um lado e um de outro. E aí, ó, aqui continua dividindo. 2, 4, aqui também. Continua dividindo, não tem problema nenhum. E aí, com isso, eu gero 2 crianças idênticas. Por que idêntica? Porque era uma só, que se dividia ao meio. E por que do mesmo sexo? Porque era só um espermatozoide, o sexo já estava definido. Sem querer dividir ao meio, tá? Que é o caso desse tipo de gêmeos. Isso também pode acontecer, com isso pode acontecer, muito, muito raro, mas pode acontecer, os gêmeos siameses. O que é isso? Calma aí. Vou apagar aqui. É os gêmeos colados. Então, ao invés desse... Tentou dividir, sei lá, teve uma falha, foi dividir o óvulo sem querer, se dividiu, certo? Só que se dividiu e uma parte ficou grudada, tá? Uma parte ficou grudada. Então, eles vão crescer idênticos, do mesmo sexo, só que com uma parte do corpo grudada, que foi justamente aquela parte que não conseguiu se separar. Então, pode ser cabeça, pode ficar grudado pela barriga, enfim, por várias partes eles podem ficar grudados, normalmente cabeça e barriga, tá? E aí eu tenho gêmeos siameses. Só acontece, né, nesses gêmeos monozigóticos, que a gente chama de gêmeos verdadeiros, tá? Além disso, existe outro tipo de gêmeos, o dizigótico, que é o gêmeo falso. Como assim? Por alguma razão, a mulher ovulou dos 2 lados. Lembra que eu tenho... Calma aí, sou péssima de desenhar aqui. Eu tenho, ó, 2 ovários. Tá? E aí a mulher, ela ovulou dos 2 lados. Ao invés de ovular por um só, ela ovulou por 2. Ou seja, eu vou ter espermatozoide entrando aqui e espermatozoide entrando aqui. Quando isso acontece, calma aí, eu posso ter 2 indivíduos de sexo separado ou iguais, tá? A chance de ter sexo separado é maior. Por quê? Pode supor que esse espermatozoide era X. Não, isso aqui era Y, né? Acompanha o desenho. Esse aqui era o Y e esse aqui era X. Posso ter 2X? Aqui X e aqui X? Pode, é um acaso. Mas esses gêmeos aqui não são idênticos, porque os espermatozoides eram diferentes, tá? Eles não são idênticos, eles normalmente não têm o mesmo sexo, tá? Foram só 2 ovulações que ocorreram. Calma aí. E aí o espermatozoide encontrou aqueles óvulos. Tá? E aí, ó, eu tenho 2 embriões independentes um do outro, tá? Por isso que vem um homem e uma mulher, professora? É, vocês conhecem os irmãos Salles, do 7º ano? Gabriel Salles e Bela Salles? Então, eles são gêmeos, né? Eles são esse tipo de gêmeos aqui, os falsos gêmeos, né? Os gêmeos fraternos, gêmeos zigóticos, tá? O que é isso? A mãe deles tiveram 2 ovulações, né? E aí gerou 2 embriões, né? E aí eram independentes um do outro. Normalmente eles até nascem juntos, mas pode ser que não nascem totalmente juntos. Por exemplo, teve um caso aí que os gêmeos, né? Vamos supor, um nasceu dia 28
e o outro dia 29. Então, um nasceu dia 28, sei lá, 11 horas da noite, o outro dia 29, 5 horas da tarde. Ou seja, são gêmeos que fizeram aniversário em dias diferentes, tá? Porque eles não vieram da mesma origem, né? E aí pode ser com isso um esteja mais atrasado um pouquinho do que o outro, entendeu? E aí esses dois tipos de gêmeos. Me perguntaram se o espermatozoide mais de um pode entrar. Não, tá? Não, porque assim que entra um, acontece aquela que eu falei, aquele bloqueio, né? Forma-se uma membrana plasmática e bloqueia que entra outro, tá? Ah, outra coisa importante me falar é que gêmeos é uma coisa também genética. Se você tiver muito gene, pode ser por acaso, não necessariamente genética, vocês viram que pode ovular mais de um lado, enfim, ou pode se dividir sem querer, ou ter uma carga genética também, que é quando a família tem aquele número, aquela constância genética de gene na família, e aí a pessoa acaba tendo também. Pode ser também, não é obrigatório não. Fechou? Aham. Então é isso. Passarei essa atividade que tem aqui no livro lá no grupo de vocês. Botaria o print. Beleza? Tá bom. Então, boa semana pra vocês. Tchau, Beijo. Caian. Tchau, Theo. Tchau, Thiago. Tchau, Emily. Tchau.